Saúde, família do coração! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer se a sua pressão arterial medida em casa vier alta. Me acompanhe até o final para vocês aprenderem muito hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o seu cardiologista, eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista. E se vocês gostam de conteúdo sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal, deixe um comentário, me acompanhem lá no Instagram e se vocês quiserem passar em consulta presencial comigo aqui em São Paulo, tem o meu contato do site aqui embaixo ou por teleconsulta em todo o Brasil, vai ser um prazer ajudar vocês. Vamos lá, pessoal. Você, por qualquer motivo, resolveu medir a pressão em casa. Seja porque está toda a família medindo, seja porque você está com algum sintoma, seja porque você resolveu ver o valor da sua pressão naquele dia. Se a pressão vem elevada, a gente tem que pensar em três coisas. Alguma coisa está desencadeando aquela pressão aumentar naquele momento, por exemplo, uma dor de cabeça, uma situação de emoção, você brigou com alguém, você está preocupado, você está triste, você está ansioso. 2, a sua pressão já vem elevada há um tempo e você só está constatando ali naquele momento. E 3, você não mediu a pressão corretamente. Seja por não estar na posição correta, seja por aparelho não estar funcionando normalmente. E como medir a pressão corretamente, eu tenho esse vídeo aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, que explica o jeito certinho de medir a pressão. Porque muitos pacientes medem a pressão errada, com o aparelho não calibrado, com a posição do braço errada, e isso vai fazer a pressão ficar aumentada de uma forma que não é real para aquele paciente, entenderam? Pois bem, você mediu a pressão de forma prática aqui, ela estava alta, o que você tem que fazer? Relaxa, vai para um quarto, vai para muda de ambiente, senta um pouquinho, respira fundo, toma uma medicação para dor de cabeça, no caso, se for o caso, tenta relaxar, conversa com alguém, fica num quarto escuro. Legal. Acalmou um pouco a situação? Mede a pressão novamente. Obviamente, pessoal, não é para esperar ali 3 horas para medir a pressão. Estou falando de poucos minutos. Mede a pressão novamente. A pressão continua muito elevada? É importante que você cuide disso. Ah, moça, mas eu não estou sentindo nada. Pessoal, independente se você estiver sentindo ou não sintomas, a pressão alta está machucando os seus vasos sanguíneos, está machucando o seu coração, está prejudicando os seus órgãos. Pois bem, o que fazer? Cuidar dessa pressão arterial. Se você tem um contato do seu médico, entre em contato com ele. Se você não tem, procure um posto de saúde mais perto de casa, vá a um pronto-socorro. Porque quando o médico olhar a sua pressão, ele vai saber o que fazer. Ele vai saber se ele vai te dar um calmante, ele vai saber se vai te dar uma dose extra do remédio que você já toma, ele vai saber se vai tratar a sua dor com alguma medicação na veia, ele vai saber se você tem algum sinal ou sintoma de alarme. Então, pressão alta é sinônimo de cuidado. Tudo bem, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho pacientes que já acompanham comigo que tem pressão alta, que às vezes tem alguma questão emocional, ou está com alguma doença, ou está tendo algum problema ali naquele momento, mede a pressão está alta, eles mandam mensagem, eu conheço esse paciente, eu sei o comportamento da pressão dele, eu já fiz o mapa dele, eu sei como responder a isso. E para cada paciente eu tenho uma conduta diferente. Tem paciente que eu oriento a tomar analgésico, tem paciente que eu oriento a tomar uma dose adicional de medicação, tem paciente que eu oriento no pronto-socorro para eu vê-lo lá, certo? Então, mediu a pressão corretamente, meça de novo e se continuar alta, converse com algum médico. E pessoal, queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um comentário, me acompanhem lá no Instagram, se inscreva aqui no YouTube, isso me ajuda muito, encaminhe esse vídeo, me ajudar a crescer aqui no YouTube, para as pessoas aprenderem mais sobre saúde, para poderem se cuidar mais. A segunda medida que você deve fazer, se você medir a pressão e ela estiver alta, olhar a frequência cardíaca que o aparelho está indicando. Mozart, por que eu vou fazer isso? Pessoal, a frequência cardíaca é a velocidade que o coração está batendo, que a gente fala 80 batimentos por minuto, 100 batimentos por minuto, mais, menos que isso. Por que é importante olhar a frequência cardíaca? Porque existem casos em que a pressão está muito elevada por um caso de arritmia. Por exemplo, o paciente está com uma frequência do coração muito alta, de 150, 170 batimentos ou mais que isso. O paciente está apresentando uma fibrilação atrial, o paciente está apresentando uma frequência do coração muito baixa, que pode indicar alguma gravidade cardíaca. Então, se a frequência cardíaca estiver muito alterada naquele momento, é alguma coisa que você precisa anotar no papel para contar para o médico, para ele juntar na interpretação do que ele vai fazer ali do seu caso. O terceiro ponto é ver se você tem algum sintoma associado com esse aumento de pressão. O que seriam esses sintomas preocupantes, pessoal? Se apareceu uma dor no peito, se apareceu uma dor no estômago, se apareceu uma dor nas costas, você está tendo aquela dor que vai aqui para a mandíbula, que irradia para os braços, está tendo uma dor nova que você nunca teve aqui na região do tórax, a gente pode pensar em angina.
E, de fato, o paciente, quando está apresentando angina ou quando está apresentando infarto, ele vai ter pico de pressão alta. Outros sintomas que vocês têm que ficar de olho são sintomas da cabeça. Então o paciente começa a ter alteração da visão, ele começa a ter alteração de movimentação dos braços ou das pernas, o rosto, se mudar de conformação, se ficar um pouco torto para um lado, também pode significar um caso de AVC. Ou, pessoal, se esse paciente começa a perder equilíbrio, a gente também tem que se atentar quando a pressão está alta. Esses pontos têm que chamar muito a nossa atenção. Outros sintomas que eu quero que vocês percebam ali no momento é se vocês estão sentindo falta de ar. A falta de ar, ela vai acontecer no paciente que está fazendo uma insuficiência cardíaca. A pressão sobe muito, o coração fica sobrecarregado e o pulmão ele se enche de líquido e o paciente fica com falta de ar. Então essas três sinais de alarme, então, algum desconforto de dor no peito, uma falta de ar ou algum sintoma neurológico novo, pessoal, você tem que correr para o hospital, porque você pode estar diante de uma doença grave, certo? Outros sintomas associados que eu quero que vocês vejam é o que eu comentei agora há pouco, que são os sintomas desencadeantes. Por exemplo, como uma dor de cabeça. A maioria das dores de cabeça não vão ser AVC, pessoal. Vão ser uma enxaqueca, vão ser uma cefaleia tensional simples. E a própria dor, por liberar hormônios no nosso corpo, vão aumentar a nossa pressão. Então, uma dor de cabeça pode desencadear pressão alta. Ou, Moser, eu descobri que a minha pressão fica alta toda vez que eu chego no trabalho. Poxa, você está com alguma questão ali. Ou toda vez que eu brigo em casa, ou toda vez que eu tenho um problema com a minha família. Entenderam? Procurem desencadeantes outros para sua pressão, para ajudar a gente a entender como tratar melhor isso daí. Outro ponto importante para vocês tomarem de ação é avisar os familiares, pessoal. Eu vejo muito paciente idoso que às vezes mora sozinho e começa a se sentir mal, não avisa ninguém que está se sentindo mal e aí a gente pode ter situações que são catastróficas, porque esse paciente está sozinho ali, às vezes tem um desmaio, às vezes está passando mal e não consegue chamar ninguém. Então, se você tem alguma questão de saúde mais importante, se você não está se sentindo bem, avise alguém, seja um amigo, seja um familiar, deixe avisado que você não está se sentindo bem, pede ajuda, pede para essa pessoa ficar atenta junto com você. Porque nessas situações, se a gente estiver diante de alguma questão mais grave de saúde, o tempo é muito importante, a gente precisa correr, a gente precisa ter ajuda rápida de um hospital, precisa ter alguém para levar a gente para o hospital ou para acudir a gente ali. Então, pessoal, principalmente para pacientes idosos que estão ouvindo esse vídeo, se vocês tiverem algum sintoma, avisem os familiares para ajudarem vocês. Então, recapitulando aqui, pessoal, mediu a pressão em casa, estava alta? Faz todo aquele relaxamento, trata uma dor se você tiver, se acalme, mude de ambiente e meça a pressão de novo. Continua alta, tente falar com o médico, tente falar com o seu médico por telefone, por WhatsApp, tente ir para o pronto-socorro, tente ir no AME, tente ir na UBS. Observe os sintomas que você está sentindo naquele momento, sejam sintomas de dor no peito, sintomas neurológicos, sintomas de desmaio, sintomas de dor, sintomas de estresse. Entenda o que está acontecendo naquele contexto que é muito importante para a gente avaliar. E, finalmente, sempre deixe familiares avisados. Perfeito, pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, me deixem nos comentários, encaminhem esse vídeo, me ajudar a crescer aqui no YouTube, para as pessoas aprenderem mais sobre saúde, para poderem se cuidar mais. E, pessoal, queria pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um comentário, me acompanhem lá no Instagram, se inscreva aqui no YouTube, isso me ajuda muito. E até a próxima!